Bem, estamos chegando para mais uma edição aqui do nosso BNC Cash, nosso BNC Notícias, trazendo informações aqui na TV BNC, a quem a gente agradece o carinho sempre das pessoas que comentam, que curtem. E já aqui na minha diagonal, o nosso querido Pedro Felipe. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Quanto tempo? Boa tarde, rapaz. Tá bonito, sumido, né? Tá bonito. Graças a Deus. Eu começando aqui mais um programa, né? Graças a Deus a audiência do nosso público. E hoje um convidado muito importante, né, que está aí bombado nas redes sociais e nos meios de comunicações, que é o Douglas Pinto. Pode apresentar mais um homem aí. Muito bem, aqui com a gente, nosso convidado de hoje, Douglas Pinto. Ele que foi, né, um dos candidatos eleitos a vereador por São Luís, o mais votado, né? Tivemos entre as mulheres a Concita Pinto e, no geral, o nosso querido Douglas Pinto. Ele que tem uma história na comunicação maranhense, né, destaque nacional também por suas reportagens. Então, como ele diz, né, chame o Douglas. E aí eu chamei para vir aqui no nosso programa, né? O Merchan, né, essa é a chamada, então, não é que eu estou com crise e problema não, mas eu vim aqui, chamei o Douglas, ele veio para conversar aqui com nossos internautas. E eu te agradeço. E a gente vai conhecer um pouquinho da tua história aqui ao longo dessa conversa. A gente vai conhecer um pouquinho do Douglas também, fora da comunicação, da política. O Douglas Pinto no seu dia a dia, que você acompanha no Instagram dele lá, ele sempre faz algumas postagens bastante legais. Douglas, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Nilton, Pedro Felipe, Hélio, e a você internauta que está aí nos acompanhando. Muito obrigado. Muito bem, viu? O cara faz o corte certinho. Ele é preparado. Ele é preparado. Douglas... Eu nem disse bom dia, boa tarde, boa noite, porque na internet, conforme a pessoa vai ver de manhã, tarde, exatamente, de noite, então, fica à vontade, né? Cada um o seu gosto. Agora, Douglas, primeiramente falar um pouquinho da sua trajetória. Você sempre quis fazer comunicação, ou sua família quis que você caminhasse por outro caminho? Conta um pouquinho dessa história para que as pessoas conheçam essa figura humana que estará a partir do dia 1º de janeiro representando a população de São Luís, né? Mais de 16 mil eleitores e eleitoras. A partir do dia 1º você vai representar não esses que votaram em Vossa Excelência, mas toda a população ludovicense. Isso, então eu comecei minha trajetória na comunicação até de uma forma que foi surpreendente para mim, porque eu não tinha assim... dizer, eu vou fazer comunicação porque eu quero, porque eu gosto. Não, aconteceu. De lá no Jardim de Infância eu tenho contato com uma equipe de televisão, olhei para aqueles equipamentos, olhei para aquele microfone, aí quando eu cheguei em casa, criança, né, quer repetir aquilo que olha. Então eu repetia aquilo que eu olhava, né. Eu tinha curiosidade como é que aquilo fazia imagem, como é que aparecia aquela imagem na televisão, então minha cabeça era cheia de curiosidades, então... eu praticava essas curiosidades em casa, tentando imitar uma câmera, tentando imitar um microfone, brincava, e eu cresci brincando, e essa brincadeira se tornou o que eu me tornei, né? Jornalista, com 24 anos de profissão, atuando desde o primeiro período que eu entrei na Universidade Federal do Maranhão, né? Já trabalhando na área que eu queria, de todas as maneiras, praticar a comunicação. Então, eu tive toda a minha vida acadêmica foi trabalhando na área, né? E aí, nesse caminho, quais os desafios, as dificuldades, o que de bom te trouxe nessa caminhada na comunicação? Olha, assim, muito aprendizado. Eu atuei em todas as áreas de rádio FM, de rádio AM, de rádio comunitária, de assessoria de comunicação, de televisão. O AM já está na história, né? Porque não existe praticamente, né? Desde portal, de internet, tudo, né? Então, eu atuei em todas as áreas, né? TV a cabo, tudo. Então, eu uma bagagem muito grande, fui construindo ao longo da história, fui construindo e pavimentando minha história e também construindo meu nome, né? Não foi o Douglas não é um jornalista do dia para a noite, né? São 24 anos de história, né? De muitos acontecimentos, até de forma involuntária. Sim, é verdade. Até de forma involuntária, como vocês devem saber, né? Não é só o Douglas da televisão, mas é o Douglas também da internet, que viralizou nos memes, nos compartilhamentos de conteúdo, nas redes sociais, né? Então é muita coisa, né? Então é uma bagagem muito grande que durante muito tempo eu vim adquirindo e construindo. Pedro?
Douglas, mais uma vez satisfação. Eu gostaria de perguntar a seguinte questão. Quando foi que tu teve esse estalo, esse start de dizer assim, não, eu quero ser candidato a vereador, eu quero ir para a política? Quando foi que tu pegou esse gancho assim, não, eu quero ir para esse ramo, eu quero, né, representar a população? Eu não tive esse estalo assim, de ir para a política, né? Como eu falei, são 24 anos de história e eu já era muito popular em eleições anteriores. Então muita gente dizia, por que, Douglas, tu não vai? E muita gente me estimulava, vai, por que tu não é candidato? Isso muito antes, não é dessas eleições agora. Sim. Eu já vinha recebendo as pessoas mesmo na rua, né? Sim. Por que tu não te candidata? Eu acho que você vai ser uma boa pessoa na política. E eu não tinha essa veia política, eu não procurava, eu muito feliz na minha profissão, é o que eu gosto de fazer. Mas aí chegou um ano em que, assim, a gente chega num momento da vida da gente que a gente se incomoda muito com o que está aí, na política, né? E a gente se vê diante da seguinte situação, se você também não faz nada para mudar, só aqui será que você consegue? Né? Então, a gente, enquanto jornalista, a gente está ali denunciando, mostrando coisas que precisam ser resolvidas e a gente vê muita coisa errada na política que você está acostumado de sofrer os desmandos, né? Então, por que você não muda de posição também para ver se você consegue fazer alguma coisa diferente lá, já que você está aqui só na posição de reclamação e de crítica, né? Então, eu pensei muito nisso a partir de um convite que eu recebi do prefeito Eduardo Braide, né? Ele me falou que ele estava muito insatisfeito com a atuação da Câmara de Vereadores de São Luís, que ele estava se sentindo muito só trabalhando pela cidade, que a Câmara não ajudava ele. E ele via em mim uma pessoa com potencial por estar perto nos bairros, conhecer os problemas das comunidades, então ele queria uma pessoa assim que pudesse ajudar ele na Câmara Municipal. Então ele me fez esse convite no partido dele, disse, vem ajudar a gente, vem para o nosso partido, tenta ser vereador da Câmara Municipal, eu tenho certeza que tu vai ser aceito pela população. Então, quando ele me falou dessa situação toda, então eu me senti estimulado, né? De repente, eu digo, eu estou numa posição aqui muito crítica em relação à política e ao que acontece lá, mas de repente, se eu aceito o convite, eu vou, se o povo assim quiser, o que eu vou fazer lá de diferente? Porque a gente, enquanto cidadão, a gente se incomoda muito com coisas que acontecem e a gente está na situação de comandado. E se a gente vai para lá, a gente pode tentar fazer de uma forma diferente, contribuir para que a gente possa realmente ter uma transformação nas vidas das pessoas. Mas não é luta só de um, né? Porque é muita gente, muita coisa que precisa mudar, é um sistema, né? Então, eu aceitei o convite no momento em que ele me disse que ele precisava desse perfil de pessoa lá para trabalhar pela cidade. Então, eu me senti até lisonjeado, né? Poxa, eu vou tentar, vamos ver o que a gente vai poder fazer. Porque, na verdade, quando você coloca essa questão, acho que é muito importante a gente que atua na comunicação diária, né, que dá com esses problemas, porque realmente, às vezes a população vê na gente uma oportunidade de melhorar, né? Você vê, aqui a gente tem um programa diário e as pessoas sempre dizem, César, olha, tá faltando medicamento, vê se tu intercede aí no ar, porque se tu falar, porque às vezes quando o jornalista fala, o radialista, aquilo às vezes incomoda o gestor, né? Porque ele sabe que a população tá ali, então ele vai lá tentar, muitas das vezes, tentar solucionar aquele problema, né? E aí, talvez essa visão que o Braide teve, isso que eu queria te perguntar, acho que é uma visão que muitas vezes eu acredito que a população coloca na gente, o profissional de comunicação, porque a gente acaba sendo um vereador sem mandato. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu me sinto muitas vezes, quando a gente fala aqui em Passo também, Deus César, poxa, tem que ir pra lá, tu fala bem, tu coloca os problemas, tu entende, né? E eu vejo um pouco nisso aí que você coloca. Eu não sei se você concorda ou discorda do Pedro também, né? Parece assim que a gente, jornalista, é um vereador sem mandato. Porque a gente já exerce essa função sem estar... De fato, né? Assim, oficialmente. Porque às vezes, eu me lembro muito bem que teve um caso aqui numa rua inteira, uma rua inteira aqui, Douglas, sem iluminação, né? E aí ele já tinha ido, tentado, não tem isso, não tem aquilo. E eu falei no ar, né? Digo, não tem condição, uma rua inteira ficar sem iluminação pública e tal. Falei. Demorou muito o secretário de obras, disse, César, o que foi? Não, rapaz, é porque não tem
estão fazendo uma licitação, fizemos uma licitação, está chegando equipamento. Eu falei, não, pessoal, ele falou o seguinte, ele, o secretário, isso. E que daqui a 3 dias vai estar começando a colocar. E isso aconteceu. Eu não sei se isso... É o papel do jornalista dando a voz, né? Para quem não tem voz. Isso. Então... Aí a pessoa chegou, poxa, Nilton, eu falei com o vereador e não resolveu. Tu foi lá, não é nem vereador e resolveu. Eu te pergunto, esse teu sentimento que eu vejo no teu olhar, assim, que tu acredita que lá, com esse o prefeito que está aí, o Braide, né, que te levou para lá, pode ser que muitas coisas aconteçam. Eu queria que tu falasse desse teu sentimento, né? Esse mix entre estar ali nas comunidades e ao mesmo tempo você vai para o parlamento, mas vai de forma agora homologado pelo povo. O povo está te homologando, mas os pedidos vão continuar para tu lutar para melhorias, porque sempre vai ter, né? A cidade cresce. E uma das funções do vereador é justamente isso, atender o povo, saber quais são as demandas e levar essas demandas para o Poder Executivo por meio de requerimentos, né? O vereador tem que fazer isso, ele tem que estar no bairro, ele tem que ver o que está faltando, porque o prefeito não dá conta de tudo, evidentemente, e ele nem sabe de todos os problemas que tem na cidade, mas o vereador está em contato direto com as pessoas que estão procurando logo ele, então ele faz esse requerimento e ajuda o prefeito, só o prefeito tem esse bairro, essa rua, essa situação está crítica, assim, não só ajudar por meio de requerimento, ele também pode ajudar com as emendas. Prefeito, a gente está aqui, o direito que a gente tem de emendas aqui, vamos embora tentar resolver esse problema aqui, que é um problema grave. Então está aqui, a gente, enquanto vereador, está destinando isso para lhe ajudar também aqui nessa parte, né? Porque a prefeitura não tem recurso para tudo. Sim. Né? Então tem que ser um ajudando o outro, dentro das suas possibilidades. A gente está falando de uma cidade que precisa de muita ajuda, né? São Luís... E o prefeito está trabalhando muito, a gente vê aí, gente, todo mundo está vendo, todo o bairro, né? Lógico que muita gente precisa ainda de ajuda, precisa resolver os problemas dos seus bairros, mas não tem como a prefeitura fazer tudo de uma vez só e ao mesmo tempo, né? Então, vai chegar, o benefício vai chegar. Eu falo muitas vezes com as pessoas, tenha calma, tenha paciência, que do jeito que a obra está acontecendo, vai chegar em todos os bairros e a gente vê que não é obra paliativa, é coisa mesmo para se resolver, é obra definitiva. Esse sistema de esgotamento é muito importante que está sendo feito, né? Está cortando toda a cidade, né? Que vem para a cidade olímpica, que realmente é uma obra... E não é nem esgotamento, a gente está falando de galerias, que é responsabilidade da prefeitura. A rede de esgotamento, que é uma responsabilidade do Estado, infelizmente a gente está vivendo, parece assim que no século passado, até hoje não tem rede de esgotamento, né? 87% dos lares no Maranhão não tem rede de esgoto, né? Isso é um dado do IBGE, não sou eu que estou dizendo. Sim. Né? E pior do que isso, você saber que 47% da população, só 47% da população tem água potável. A gente está falando aí de mais de metade da população que não tem água para beber, não tem água com qualidade para beber. Ainda tem outra gravidade. Isso é um problema de saneamento seríssimo. E eu também, Douglas e Pedro, a questão saiu uma reportagem, né, que inclusive o presidente Lula até 4,5% não tem banheiro no país. É 4,5 milhões, quer dizer, com o Douglas fala século XXI. O banheiro é o mato, né? Exatamente. É uma realidade cruel, que só vai avançar se tiver uma política pública séria, honesta, e que o gestor municipal, os vereadores, né, encarem o problema. Porque tem vereador, Douglas... E a gente tem assim, um estado riquíssimo em bacias hidrográficas. A gente tem muito rio que era para estar sendo explorado para a população não que não secam, né? Vamos dizer isso para a população. Não passar por esse sofrimento. Aqui em São Luís até hoje, você tem bairro aí que a pessoa carrega a lata d'água na cabeça. E isso não é assim. E você tem assim, água dia sim, dia não. Essa história de rodízio não é verdade. Porque essa água dia sim, dia não, quando é dia sim, dá 4 horas de água, o resto é 40 horas não, entendeu? Então, a gente vive um problema crônico, então isso é preciso ser resolvido. A gente não está aqui querendo acusar governo nenhum, mas eu estou falando de um problema que precisa ser resolvido, que a gente não está falando só de Maranhão, a gente está falando de Brasil, essa questão de esgotamento sanitário, a gente está falando de saneamento. E mais do que isso, a gente entrou até num tema meio que polêmico, mas muito necessário que se esclareça, porque hoje a gente vive uma coisa que é o seguinte, para todo lado, poço artesiano. Isso é um risco, isso é um risco, isso não está certo, o poço artesiano, você vai na península, não pode cavar um poço artesiano, porque tem um braço da terra dentro do mar, se cavar um poço ali, água salgada. Então,
Não é só ali, a água está salinizando em muitas partes de São Luís, você vai até mesmo na zona rural hoje, não tem mais água no lençol freático. É porque a gente está vivendo um momento que a gente tem que prestar atenção no que a gente vai aprovar de lei, como por exemplo lei de zoneamento, que a gente tem que proteger a cidade dos aquíferos, né? A gente tem que proteger os aquíferos para que essa água da chuva, ela canalize para a terra e ela não desça para o mar. Porque se ela descer para o mar, ela não nutre a terra com a água, sim, o lençol freático, que é o rio subterrâneo, ele fica seco e numa época dessa não tem água. Sim. Você pode cavar um poço artesiano que a água ou é salinizada ou é só lama, muito difícil ter água em abundância nessa E eu estava chamando a atenção, né, sobre você levanta essas polêmicas que são boas para a gente, porque é a nossa vida, e dos nossos filhos, netos, sobrinhos, etc., que é, por exemplo, na Amazônia, essa onda de corte, né, que essas árvores altas, ela absorve essa água da chuva, né, cria a camada de ozônio, com isso fecunda a terra, né, e que isso alimenta o lençol freático. Quer dizer, é uma consequência grave, né, porque por que tem aquela árvore? Não, aquela árvore ela suaviza, né, ela consegue gerar oxigênio. Cada árvore dessa gera um oxigênio. Tem a história, né, do Bosque há mais de décadas, já plantou várias mudas, né, e agora ele foi até recebeu um carro, né, foi doado um carro para ele poder continuar plantando. Então essa história que você coloca é muito grave. Por exemplo, ali na Cidade Olímpica, ali dava água normalmente, mas começaram a furar poço, piscina, não sei o que, hoje já não dá água. Um dia sim, um dia não. Agora, eu acho assim que as grandes áreas verdes, que são os aquíferos, né? Toda a água que a gente canaliza por cima por conta do concreto, do asfalto, eu acho que deveria ela ser canalizada para esse aquífero e criar bolsões para essa água descer para o solo. Sim. Ela não pode ir para o mar. Sim. Se ela for para o mar, é uma água que não vai alimentar o lençol freático e vai ficar difícil para as pessoas terem água potável, já que tem muitos poços artesianos que precisam dessa água potável, né? Agora, Douglas, você colocou essa questão do saneamento. Você já está pautando mais ou menos o que você pretende discutir a partir de 1º de janeiro. Você toma posse, mas é 15 de fevereiro que começa? Não, é dia 2 de fevereiro, no começo de fevereiro. Começo de fevereiro, não sei exatamente, né, o dia certo, mas assim, a gente já está vendo que ano que vem tem que ser aprovada a lei de zoneamento. É na lei de zoneamento que a gente já tem que prever isso aí. Você está convidado a voltar aqui para a gente discutir esse tema, né? Porque eu acho que assim, Passo Lumiar espelha muito São Luís. Então, se São Luís vai bem, se a Câmara aprova o projeto, força Passo Lumiar, que provavelmente vai ser a 5ª maior cidade do estado, então vamos estar ali, nós vamos estar nas grandes cidades, Ribamar, Passo, São Luís, vamos estar dominando essas discussões de zoneamento, né? Inclusive o Estatuto das Cidades prevê isso, né? Que ninguém cumpre, cara. É verdade. E a lei, ela tem que corrigir essas falhas, né? Eu vejo muito assim que o prefeito Eduardo Brade, ele tem muito essa preocupação, presente, a gente nem fazer lei, por exemplo, Canteiro Central, não era para Canteiro Central tá asfaltado, né? Asfalto é na rua, Canteiro Central tem que ter ali uma grama, um projeto urbanístico, como ele está fazendo, quer dizer, a gente já vem pensando em transformar em lei para que isso seja obrigatório, você colocar nos canteiros centrais a grama, a planta, porque a cidade fica mais um pouco menor que seja, a gente diminui um pouco a questão do calor, melhora um pouco o clima, e ali vai ser uma área de escoamento da água, a água que bate lá desce pela terra, né? Quando você concreta tudo, o que acontece? Asfalto para todo lado, concreto no canteiro central, concreto na calçada. Quando chove, vai para onde aquela água? Ela vai procurar uma galeria que geralmente está entupida, aí você vai passar, tá tudo inundado. Porque a água não tem ponto de escoar. A água, quando ela entra em contato com a terra, ela penetra na terra. Sim. É disso que nós precisamos. A gente tem que respeitar impacto, né? A gente precisa respeitar a naturalidade das coisas. A gente tem que enxergar que para todo lado tem natureza. A gente precisa disso. Parece coisa pouca, né? Mas tem um significado, né, na vida da gente muito grande. Sim. Hoje, se você for ver no quintal de qualquer pessoa, todo mundo cimenta quintal. Para quê, né? Podia ter uma árvore ali, por menor que seja, podia ter uma grama ali ao redor. Né? Porque na hora que chovesse, aí na hora que chove o quintal está cimentado, também. Se aquela água não encontrar uma vazão, né? Ela para sair, se chover muito, ela vai entrar na casa, tá entendendo? Filtração. Se já tiver a grama, se já tiver, aquela água desce, entendeu? Absorve, assim, né? Tipo, muita chuva é lógico que vai encharcar, porque em chuva muita, isso é normal. É normal acontecer isso. Mas eu estou falando
da coisa comum, né? Como é que funciona, né? Então saneamento... Coisas simples, né? Coisas simples a gente alcança resultados muito bons. Sim. Né? Então, um dos temas que você vai levar para a Câmara é o saneamento, discutir essa questão. A lei de zoneamento, prevendo o que a gente pode melhorar na cidade em relação às práticas naturais da coisa, né? Para a gente ter é lógico, tem que ter asfalto nas ruas, mas a gente Por exemplo, você é a favor muito de onde não tem muito fluxo de carro, aquelas pedras... O bloquete? Os bloquetes, você é favorável a isso? Os bloquetes, eles são, assim, a engenharia sabe explicar melhor, né? Porque os bloquetes, eles, bem colocados, eles recebem uma pancada d'água, aguentam mais a pancada d'água do que um asfalto, né? Então, até eu fazendo o quadro, fui em muitos desses bairros, e tinha um trecho que eu até questionava, por que aqui você botaram asfalto, por que aqui botaram bloquete? Não, é porque aqui é um cruzamento de água, que a gente, se botar asfalto, ele vai embora. Sim. Então a gente está botando bloquete que é para poder segurar. Eu digo, mas sim, e a drenagem? Ele disse, não, a drenagem vai funcionar, mas o asfalto a gente tem que colocar uma coisa mais forte aqui, porque na verdade... Era para colocar concreto, né? Sim. Concreto mais espesso, mas aí algumas prefeituras preferem colocar bloquete, né? Ou mais cedo ou mais tarde, tem infiltração desses bloquetes e só preciso fazer manutenção, né? Mas eu acho até que o bloquete é mais interessante, porque se você for fazer uma medição de temperatura, o asfalto preto, ele vai estar, no horário de meio-dia, ele vai estar com 50, 60 graus. Esfumaçando, né? Para a questão do clima, o bloquete na rua, se você for colocar, ele vai estar ali com 40, 45 graus. Olha a diferença, de 15 graus a temperatura, né? Muita coisa, né? Já vai estar quente, mas vai estar menos quente do que um asfalto preto, né? Sim. Douglas, agora falando mais do viés político, né? Você falou que sua candidatura foi meio despretensiosa e houve um convite. E quando saiu o resultado que você estava lá no topo, né, sendo mais bem votado, qual foi o sentimento? E emendo logo na outra pergunta, isso traz mais responsabilidade? Como é que você encara essa votação tão expressiva? Com certeza traz mais responsabilidades, eu acho que eu vou ser cobrado não só na proporcionalidade, mas muito mais do que isso, né? E assim, eu fiquei surpreso com a votação enorme, né, que eu nunca tinha tido aqui. Eu sabia que por eu ser conhecido, por eu ter feito uma campanha diferente, eu ia receber uma votação importante, mas gigantesca da forma como foi. Eu entendi que teve muita coisa que explica essa votação, né? Primeiro, o prefeito Eduardo Braga, que teve a maior votação da história, e eu estava do lado dele, e ele me puxar para ser candidato do partido dele e dele, também puxou muito voto para mim, isso é fato, né? Tem a minha história, evidentemente, na televisão, no quadro, na internet, nas coisas que vão acontecendo, porque você poderia dizer assim, o Douglas, ele foi o mais votado porque ele teve muito voto do quadro. O quadro eu fazia na periferia de São Luís, onde as pessoas mais necessitadas precisavam de voz. Realmente eu fui mais votado da periferia, mas eu também fui mais votado da Zona Nobre, do Caial, do Renascença, os bairros mais nobres da cidade. Eu fui o extremo da periferia à Zona Nobre, né? Então, para você ver que é um voto do eleitor que não vende o voto. É aquele voto que eu digo que geralmente na eleição é um voto muitas vezes represado, porque a pessoa prefere não votar em ninguém para vereador e vota só no prefeito. Porque ele não quer votar para vereador, porque primeiro, geralmente não conhece... A abstenção foi baixa esse ano em São Luís? Não foi baixa. Muito mais gente foi votar, né? Se sentiu estimulado a votar no prefeito, no seu candidato a vereador. Então teve mais gente votando. Teve um índice de abstenção menor. Nas eleições passadas tinha um índice de abstenção maior para os cargos majoritários e muito maior para os cargos do parlamento. Então eu digo o seguinte, que muita gente que não vende o voto, no dia da eleição, nas eleições que passavam, ela não conhecia o candidato, e os que ela conhecia não mereciam o voto dela, porque eram pessoas que estavam lá, pagando por aquilo, e ela não vende o voto. Então as pessoas, elas simplesmente não votavam em nenhum candidato a vereador, votavam mais no prefeito, né? E não votavam para ninguém para vereador. E quando chega a eleição, que ela vê que tem uma pessoa conhecida, que tem um trabalho prestado, é popular, e ela sente confiança, e surgiu o meu nome, então a pessoa diz, eu vou votar nele.
Você acredita, então, que São Luís está virando uma cidade urbana? Porque a gente sabe que quanto mais urbana a cidade, o voto mais crítico e consciente avança. Né? Porque a gente vê, por exemplo, você vê Fortaleza, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, o quanto pessoas, assim, com a sua capacidade, que não é muito atrelada, velha política, é como se fossem pessoas de consciência, que muitas vezes não se identificam com tal candidaturas que estão por aí, mas de repente nessa chega um candidato diferente e vai lá e vota. Você acredita que São Luís está avançando para isso? Porque nós temos o coletivo Nós, né, que para quem não sabe, o coletivo é uma projeção muito do sul, muito do sudeste, que unifica as periferias, né, que são direitos humanos ali, do negro, do idoso, se une, zona rural se une e lança uma única candidatura. E São Luís venceu essa barreira. Eu acredito que você, com essa votação, é um segundo passo, né, que São Luís dá em questão de votação. Para mim, essa é a simbologia. Um negro, um jovem, pessoa da comunicação, de uma história. Que não tem influência política, que não tem envolvimento na verdade, como a gente chama, não tem um DNA político, Isso. não tem uma raiz política, né? Eu acho assim que foi construída assim, pelo povo. As pessoas votarem em mim é o voto da esperança. Sim. Porque elas já estão cansadas de tudo Sim. que tem aí, né? Sim. Então, quando elas escutam o nome do Douglas, a pessoa que ela conhece, que faz o quadro, que é popular na internet, elas depositam essa confiança em mim. Sim. Né? E assim, como eu falei, eu tive votação da zona nobre, a zona periférica e a zona rural, muita gente. Eu tive uma votação expressiva. Na zona rural. Né? Não foi só a maior votação de uma eleição, foi a votação da história. Você a maior mapeou votação da história algumas... de São Luís. Né? Então, você pega um apanhado de todas as regiões. Eu tive uma concentração de votos muito grande na zona rural, assim como eu tive na zona urbana. Então, eu estou assim dividido na cidade toda. Né? A cidade toda me adotou. A responsabilidade é grande, né? É muito grande, né? Então, eu não entendi porque você falou se a cidade está se urbanizando. Eu acho que a cidade está crescendo para todos os lados. Sim. E crescendo de todos os níveis, né? As pessoas entendendo mais sobre política e cobrando mais, né, na questão metropolização, na verdade, não a questão urbana, mas ser uma cidade metrópole já. Exato, com a sua zona rural, com a sua zona urbana, né, com os seus perfis, mas já com uma estatura de pensamento, de entender que algo precisa mudar. Exatamente. Depende de onde vem o voto. É verdade, isso é verdade. Então, a gente vê a população toda se mobilizando e querendo, tanto é que... O perfil de Braille te ajudou a tomar essa decisão? O perfil de Braille, de entender, de estar perto da população, de tentar resolver as questões, você acha que um pedido seu, vindo da população até ele já entende um pouco como funciona essa dinâmica? Com certeza, ele já faz antes da gente pedir. Ele gostou. Já faz antes de pedir. Então te animou mais ainda, né? Durante esse período assim que a gente já está aí, tem uns 5 meses. Isso. Então, assim, aí eu ficava na minha cabeça, eu vou pedir isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Rapaz, e tudinho, nem precisava pedir, já era feito. Eu digo, rapaz, quando chegar lá... Estimula mais. Não, mais esses pedidos, porque esses aqui isso aqui já não vale mais, né? O que eu pedir. É verdade. E Douglas, agora você está na sua primeira experiência, a primeira vez, né, que você vai ter esse contato realmente com a Câmara Municipal, né? Eles são 31 vereadores, cada um pensando de uma forma, e a gente percebeu que nesses últimos anos, né, a Câmara ela não está sendo protagonista, né? Ela está ali, cada um cuidando do seu, e ali cada um parece que distante, distante, inclusive não existe essa harmonia, não uma harmonia do tomar lá da cá, mas uma harmonia em prol da população. O que você espera, qual o ambiente que você espera, né? Porque a gente até viu a questão da presidência, muitos projetos barrados, muitos entraves entre prefeitura a prefeitura e o poder legislativo. Eu queria que tu, assim, o que você espera, perfil, né? O perfil, e não só o perfil, mas o ambiente. Você acha que vai ser mais tranquilo ou vai continuar nessa mesma pegada de muitas coisas sendo travadas ali? Eu tenho uma expectativa de que a coisa melhore, nesse sentido de haver mais harmonia, para respeitar essa grande votação da população. Né? A população disse
70% de aprovação do prefeito que está com obra. Sim. É possível que a Câmara não entenda isso. Vai bater de frente com a população? Então, uma votação que legitima, né? Então, ele tem legitimidade, autoridade e prestígio da população para administrar a cidade. E a Câmara tem que entender isso, tem que ajudar o prefeito, né? E eu espero que seja assim, né? Que esse passado de entraves, isso fique no passado, porque a população não merece isso. Agora, Douglas, eu queria trazer um assunto, eu lembrei agora, você falou de parlamento, nós teremos uma discussão que, assim como você coloca que o prefeito teve uma votação avassaladora, você também teve uma votação expressiva e o passe livre também. Então nós tivemos 3 figuras aí que a população disse, olha, quero que o prefeito Brade continue, Douglas Pinto está aqui porque nós queremos, mas também nós queremos o passe livre. Isso. Eu achava até que não devia nem ter. Você é a favor, é contra? Não devia nem ter plebiscito, porque isso é uma coisa lógica. Plebiscito você pergunta, por exemplo, se a população vai aceitar o aumento do salário dos parlamentares. É isso que você tem que nós não aceitamos. Então tem que ter um plebiscito dizer não. Tá entendendo? Isso aí não, agora, nem o plebiscito conversa, para dizer o benefício da população, é lógico, as pessoas vão dizer que vão querer, então não tem dúvida disso. Eu acho que a discussão já era para estar avançada, não era para estar no plebiscito. Você é uma pessoa que viaja bastante, já existem vários, eu pesquisei, né? Já existem várias capitais. O que eu te digo, no Rio de Janeiro o aluno já anda séculos, o nosso diretor de conteúdo aqui, ele falou que ele já pagava meia lá há muito tempo. No Rio de Janeiro não se paga, não paga nada, basta estar fardado que o aluno ou seja, até Douglas, então quer dizer que a gente está até atrasado, né? Atrasado. Agora a gente tem que dar a César o que é de César. Então, o que você vê bem aí nessa discussão? Você quer empurrar tudo para a prefeitura. Empurrando tudo para a prefeitura, primeiro que a prefeitura não vai dar subsídio para suportar esse peso. E isso vai resvalar no bolso do trabalhador que paga a passagem inteira, porque o empresário não vai levar ninguém de graça. O empresário não trabalha de graça para ninguém. Até hoje, essa minha passagem, 50% é subsídio. Ele joga na conta para o reajuste da passagem. Então, quem que paga a conta desse é o trabalhador que paga a passagem integral. Então, a gente tem que pensar nesse trabalhador. A prefeitura vai dar subsídio? Vai, mas... Até que ponto, né? Até que ponto vai aguentar? Então, a gente tem que pensar na verdadeira discussão que vai avançar. Primeiro, tu vê aluno de escola municipal andando de ônibus? Tu vê? Quase não tem. Quem anda de ônibus é aluno do ensino médio. Sim, o universitário. E quem é o responsável pelo ensino médio? É a rede estadual. Então a gente está atrasado na discussão. Eu acho que o governo estadual tem que assumir a sua responsabilidade. Os alunos do ensino médio, eu vou dar o suporte aqui, o subsídio. Sim. A prefeitura tem quantos alunos aí do município? Eu vou dar a estrutura do município para esses alunos, né? Para ajudar. Sim. E o governo federal tem que entrar no bojo também. Sim. Olha, aqui tem tantos universitários, a responsabilidade é minha. Então, aí a gente vai avançar. Não é querer jogar tudo numa conta só para uma prefeitura e cair no bolso do trabalhador. Sim. Porque é quem anda de ônibus e paga o integral é que vai pagar esta conta. Sim. Então a gente tem que falar a verdade para que as pessoas elas possam ter noção do que está sendo colocado, né? Sim. É lógico que todo mundo quer que o benefício seja dado. O estudante precisa dessa passagem gratuita, de ter acesso, né? O estudante de escola pública, o estudante que não tem o dinheiro para pagar passagem, a gente sabe como é que é a dificuldade. Muito, né? Você roda, sabe a necessidade dessas famílias. É verdade. Vezes, né? Isso é uma coisa real, né? Uma coisa real de hoje. Que impacta, inclusive, né? Aquilo que ia gastar, ou que não tem, o que ia gastar com passagem, ajuda na alimentação do filho. É verdade. Ou de comprar algum livro, alguma coisa. Né? Então essa discussão só avança se a gente atribuir a responsabilidade de acesso o que é de César. Quem é responsável pelo aluno de escola municipal? O município de São Luís. Então o município de São Luís assume a responsabilidade. Quem é responsável pelos alunos das escolas estaduais? É o governo do estado. O estado assume a responsabilidade de pagar esse subsídio. E o governo federal, que eu acho mais difícil entrar nesse bojo, arcar com esse subsídio dos universitários. Porque na verdade, Douglas, eu não sei dizer, mas eu acho que existe muitas especificações. Não sei se na UFM existe.
alunos que têm direito a isso custeado pela Universidade Federal do Maranhão. Eu sei que tem uma eu série... acho que tem uns alunos que recebem as bolsas, né? Eu acho que tem da Casa do Estudante. Casa do Estudante, ele tem direito a passagem e tal, deve ter algum sistema. Da Casa do Estudante, eu nem sei porque eles ficam ali dentro da UFMA, passagem para Sim, é porque hoje eu digo não, às vezes para se deslocar, fazer uma atividade. Mas eu acho que tem algum programa. Geralmente tem. Tem algum programa de assistência. De assistência estudantil. De assistência estudantil, às vezes recebe uma bolsa. Eu só acho que a discussão ela só avança se a gente procurar os responsáveis por cada área. Sim. Não adianta colocar na conta só de um, porque isso vai resvalar no bolso do trabalhador. É o trabalhador que tem que ficar de olho nessa discussão, porque todo aumento de passagem está lá o reajuste, tudo o empresário bota lá no cálculo. Sim. Quanto que está pesando para ele essa gratuidade? Aí ele bota lá e ele joga essa gratuidade para você, trabalhador, pagar. A prefeitura vai lá, paga um subsídio, mas não é um subsídio de metade do valor. É um subsídio pequeno, né? É um subsídio pequeno, que é o quanto compete ao município. Sim. Agora, se essa discussão for só para um lado, vai sobrar para o trabalhador. Agora, só para fechar aí, passar aqui para o Pedro, estamos chegando já ao final. É isso, diretor? Muito bem, o diretor é chato ali. É para obedecer. É verdade, não é porque é um canal alternativo que não vai ter ordem, né? Ter ordem, né? Mas assim, eu queria uma coisa que o Douglas coloca e que nós da imprensa temos que fazer é isso. Por exemplo, deveria ter tido essa discussão em São Luís, mas teve eleição em Passo, Ribamar e Raposa, que são 3 veias que desembocam na capital. Então, quem mora na Raposa pega ônibus que desemboca na Coab, na Praia Grande. Quem mora em Ribamar também desemboca na Coab, na Praia Grande, né? Passo do Lumiar, então, é um horror de linhas que tem, tradicionais, Maiobão, linha 1, linha 2, que não lê Cafeteira, Paraná, todos. Não são linhas de São Luís, são linhas intermunicipais. Então, cadê a MOB nessa discussão? Isso que eu queria passar a palavra para ti, Pedro, mas eu queria ouvir sobre isso, porque o Douglas levanta um debate interessante. O governador Carlos Brandão deveria ter se posicionado através do Adriano Sarney, que é da MOB. Eu não vou nem aqui cobrar muito o governo federal, porque, inclusive, eu vou até verificar se existe algum auxílio de passagem pelas universidades aqui na Federal do Maranhão e na UEMA, se existe algum auxílio. Mas eu falando daquelas pessoas que se utilizam, são pessoas que moram, moram em São Luís, moram em Ribamar e que vão para a UFMA. Porque a gente sabe que muitas pessoas ainda que moram em Ribamar, Passo e Raposa estudam a Federal do Maranhão, que não são beneficiados num possível programa que exista na UFMA. Porque geralmente essa questão de passagem é para quem vem do interior, que não tem uma moradia aqui, então precisa de uma estrutura, né? Então, eu queria te dizer por que não houve, né? Passou batido pelo Parlamento Municipal, né, Pedro? Eu queria te ouvir sobre isso também, porque Passo Lumiar deveria ter proposto isso, essa discussão também aqui em Passo, Raposa e Ribamar. Fazer uma discussão mesmo de toda a região metropolitana das cidades da Grande Ilha. Porque senão isso aí que o Douglas coloca vai dar problema. Já começou desse jeito, né? Então, ainda bem que o Douglas... Não adianta, assim, primeiro coloca para a população, primeiro as pessoas já acreditaram no plebiscito, que aprovando o plebiscito já ia ter direito a meia passagem. Eu dizia o seguinte, as pessoas me perguntavam assim na rua, né? Rapaz, esse plebiscito, eu digo, olha, esse plebiscito é o seguinte, eu digo, Neuto, tu quer asfalto na tua rua? Eu disse, eu quero. Aí eu vou te dou as costas e vou embora. Eu disse, vem cá, tu não disse que ia botar asfalto na minha rua? Eu digo, não disse que eu ia botar asfalto na tua rua. Eu perguntei se tu quer. Tu disse que quer. Agora eu vou botar asfalto aqui, essa é outra história. Tá entendendo? Não discutiram como, a discussão do plebiscito foi mais ou menos assim, né? Então, as pessoas, elas têm que ficar atentas ao que é real, o que é de fato. Né? Então essa discussão ela não pode passar batida, ela tem que resolver um problema que está aqui, como tu falou, não é só São Luís, é intermunicipal aqui, né? Então não pode ser só a cidade. A gente tem aqui, lógico que tem um transporte público, no interior praticamente não tem. Então é muito difícil você levar até a gratuidade para o interior. Não tem nem. É muito difícil. Os empresários já não querem rodar no interior, querem deixar só as motos. Só. Imperatriz, acho que só depois não tinha nem empresa querendo rodar. Depois daqui da região metropolitana, acho que só Imperatriz. Né? Imperatriz e Timon, que está muito perto de Teresina. Imperatriz já é uma cidade. Aí a gente tem as pessoas querendo falar de metrô de superfície de trem. Como? Nenhum ônibus não está sendo resolvido. Pedro, você tinha
Douglas, Você queria falar também sobre essa discussão? Não, eu quero já, como já está no tempo Já, mínimo aqui, Douglas, eu queria te perguntar agora em relação à presidência da Câmara. Hoje, quem desponta aí como nome praticamente solitário é o Paulo Vitor, né, com praticamente mais de 90% ali dos vereadores. Qual é o teu posicionamento? Aliás, você já tem um posicionamento, qual é o seu pensamento em relação a esse tema da presidência da Câmara? Como é que... Olha, a minha posição é de transparência e de coerência, eu sempre digo, Sim. né? Então, eu não sentei em nenhum momento para conversar com ele sobre esse assunto. Informalmente lá na Câmara, né? Ele chegou, quando eu fui lá para procurar conhecer o regimento da casa, para saber o local que eu ia trabalhar, o gabinete e tudo mais, eu encontrei com ele lá dentro do plenário, onde ele estava em reunião com todo mundo lá. Ele chegou a pedir o voto para mim, disse que ele ia ser unanimidade, enfim. Mas tem até o dia 1º de janeiro para a gente saber da votação. Mas a minha posição é de coerência e de transparência. Sempre digo isso para todo mundo. Então, se você não concorda com o que está lá, né, então não tem como seguir outro caminho, a não ser o da coerência, né? Sim. Agora eu espero que faça, se for ele o presidente, eu espero que ele faça uma boa gestão como todo mundo espera que seja, porque até então não é o que as pessoas estão... Muitos conflitos, né? Não está sendo aquilo que era aguardado, né? Então, até para não tumultuar a vida de ninguém ali, que a gente precisa que ele coloque os projetos da gente em votação, a gente precisa dialogar com todos os pares para que eles possam apoiar também nos nossos projetos, porque a população escolheu as pessoas que estão lá, né? Agora não escolheu só eu, escolheu as pessoas que estão lá. A gente respeita todo mundo que teve sua votação, que vai estar lá representando o povo, e a gente precisa dialogar, porque o que está em jogo é a vida das pessoas, né? Elas querem que a gente trabalhe por elas, que a gente transforme o que a gente puder transformar de coisas boas para a cidade. Eu acho que o vereador está aí para isso, né? A gente tem muitas leis boas por lá que ninguém nem sabe que existem, porque eu acho que falta também divulgação, né? Tem muitos projetos bons lá que já foram aprovados, que estão lá. A gente não está aqui só para estar criticando, falando, porque não é esse o nosso objetivo. A gente está aqui para elogiar aquelas pessoas que trabalham, que pode ser uma ideia simples, mas que funcione. Eu acho que sempre tem que ter projetos viáveis, né? Muitas vezes tem coisa que custa, mas pode ter coisas que não custam tanto, que são viáveis e que melhoram a vida das pessoas. Eu acho que é esse caminho que a gente tem que trilhar. Agora, Douglas, bem rapidinho, tem chance de você ir para uma secretaria ou você está focado no parlamento? E a outra você pode dizer se houve ou não houve, mas se recebeu o convite para ser líder do governo do Eduardo Braga, você aceitaria? Não teve nenhum convite, né? Não teve nenhum convite, nenhum aspecto, nem para ser líder do governo, nem para ir para a secretaria. E isso é uma coisa que vem sendo especulada. As pessoas especulam muito, né? Especulam muito. Vai te acostumando. A notícia de especulação é muito assim, né? Ainda bem que aqui não é mercado financeiro para estar caindo e descendo toda hora as coisas, né? Mas a gente está firme na votação que a população nos deu. E é para isso que eu fui eleito, né? Para trabalhar pela população, para representar os 16.036 eleitores que depositaram sua confiança em mim, toda a população que soube depois que eu fui mais votado e que também espera que eu faça um comissão, bom trabalho na Câmara Municipal. Já tem alguma comissão específica que você se identifica, que tem interesse para poder ajudar nessas suas ideias? Ainda não. Eu já fui lá, já tomei ciência das comissões que existem, né? Se eu fosse assim, eu queria todas, mas não pode, porque eu quero estar metido em tudo, eu quero saber de tudo, né? Mas não dá, porque tem os trabalhos, tem os dias, né? Tem as sessões segunda, terça e quarta, mas tem os trabalhos. Tem uma regrinha lá, até 3, um titular em uma, suplente, tem umas. Tem vários assim. E tem os dias que você trabalha nas funções. Então, Douglas, hoje lá é de segunda a quinta para o internauta entender? Assim, sessão são 3 dias na semana. Só segunda, 3, né? terça e quarta, mas aí tem a quinta e sexta. Tem o trabalho das comissões, então a gente não pode assim estar jogando pedra. Tá entendendo? Sem entender o trabalho do parlamento. Assim. Se o vereador falta, isso é uma questão dele. Do vereador. Mas tem toda uma dinâmica, o parlamento. Mas lá tem todo um trabalho que é feito, como você falou, nas comissões. Nas comissões, Então, nas mesas, o trabalho de mesa, entendeu?
Então tem um trabalho de bastidores também lá. Sim. Eu ainda vou saber de muito mais coisas, né? E volte aqui para nos contar. Exatamente. Então a gente precisa mostrar trabalho cada vez mais. Sim. Douglas, acho que a gente finalizando aqui, é uma pergunta até um pouco mais espinhosa, que é em relação, esses últimos dias, seu nome tem sido muito colocado aí por alguns setores da mídia em relação a um vídeo que você fez, fazendo críticas à questão do aumento do ICMS. Né? Eu gostaria que você tivesse aqui até a oportunidade, né, para explicar para a população se de fato você errou ou se não, né, e por que dessas críticas, né, o porquê desse alvoroço todo. Né? Eu faço vídeo com frequência com minha mãe, né? Sim. Praticamente todos os dias, quem for ver, todos os stories que tem lá eu com ela conversando, a gente fala muito de preço, de encarte de supermercado. Ela disse, não compra isso que está muito caro. Então, quando surgiu o aumento do ICMS, eu fiz um vídeo num tom meio irônico, porque a gente não aguenta mais o aumento de ICMS. Eu começo o vídeo dizendo, olha, o ICMS aumentou. Eu estou me referindo aos últimos 2 anos que o ICMS aumentou 5%. A gente já está pagando, o ICMS era 18% em 2022, está em 2023, já está pagando 23% de ICMS. Teve um aumento de 5%, né? Então isso já é real, a gente já está vivendo isso. E eu tomei conhecimento do projeto de lei, né, que estava lá em tramitação, já para votação na Assembleia Legislativa, e citei o que estava no projeto, os produtos que iam aumentar. Estava lá a previsão para aumento do ICMS, aumento mesmo de fato. Só que durante a votação, alguns produtos foram retirados. Mas eu estava lá lendo o que estava previsto para aumentar. Eu não disse aumentou. Eu citei os produtos, né? Eu citei os produtos ultraprocessados, os que estavam lá na lista. Eu disse, só esses produtos vão aumentar. Eu estou colocando o verbo no futuro. Vai aumentar. Vai aumentar no futuro. Porque eu estava lendo o projeto de lei e o que estava em votação lá foi modificado. Realmente, alguns produtos não entraram na lista. Mas muitos outros que eu cito lá também, infelizmente, entraram para a lista, foram votados e vão aumentar o ICMS dentro de um período de 90 dias. Então não existe nada de fake news no que eu falei, o que eu falei foi correto, só que assim, para tentar prejudicar a minha imagem, eles estavam querendo confundir as pessoas dizendo que eu estava falando de forma errada, que eu estava divulgando fake news. Eu nem citei cesta básica lá. Não citei cesta básica. Então, eles ficaram com raiva e a gente sabe que existe uma artilharia pesada, né? De gente que trabalha para estar prejudicando, fomentando, algum político paga, olha, fala mal desse daqui para mim, fala mal, mas eles esqueceram que eles não estavam falando mal do Douglas Pinto, eles estavam falando da pessoa que teve a maior votação da história de São Luís e que está lá defendendo uma pauta do povo que é contra o aumento do ICMS. Se eles forem e tivessem um pouco de inteligência, eles iam ver só os comentários de todos os posts, que as pessoas estavam todas quase 100% revoltadas com esse aumento do ICMS, criticando o aumento e me dando apoio e pedindo para que eu não me calasse. Porque de qualquer modo aumentou, né? Aumentou, né? E assim, por trás do pacote de bondade tem a maldade. E a maldade está aí, daqui a 90 dias as pessoas vão sentir no bolso e é pesado. Ninguém aguenta. Douglas Pinto, obrigado pela sua participação. Suas considerações finais, agradeço a sua votação e fique à vontade em voltar outras vezes, que esse espaço seja espaço que você possa sempre voltar aqui, né, para conversar, até para prestar conta, né, com o vereador, bater um papo, porque eu digo sempre assim, que Passo tem uma ligação muito próxima com São Luís, as pessoas às vezes votam em São Luís, moram aqui, às vezes votam aqui, moram em São Luís e assim, quer saber também da vida, do dia a dia lá de São Luís, né? É verdade, muito obrigado. Primeiro eu agradeço o convite aqui de todos vocês, peço a Deus sabedoria para esse mandato que foi me concedido pelas mãos do povo, como eu sempre falo e tenho orgulho de dizer, foi a maior votação, não da eleição, mas da história de São Luís, né? Então, eu sou muito grato a cada um dos votos que eu recebi e digo sempre para a população que o meu caminho é a coerência e a transparência e a gente vai trabalhar para honrar cada voto que a gente recebeu. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Muito bem, Douglas Pinto, obrigado pela sua participação. Conversamos então com o vereador eleito Douglas Pinto, que teve uma votação expressiva, acima de 16 votos, como ele falou, a maior votação da história do século, né? Porque Pedro Celestino também teve uma votação bem ali, né? Um pouquinho menor, mas foi na casa dos 16 mil também. Não foi não, 12. Não foi. Foi não, foi. A maior votação lá atrás foi
10 mil. 10 mil, né? Foi Então 10 ficou bem mil. distante. O pequeno que incomoda, né? 10 mil, acho que foi do Pinto, da Pinto, Itamaraty. né? Foi lá atrás, eu acho que foi do Pinto, Foi, ou foi do Padre Nazareno. O Eu não nosso me lembro saudoso bem padre. quem foi, mas foi um dos dois. Um dos dois. Então, Pedro, obrigado então pela sua participação aqui no nosso programa. Agradecer aqui ao Douglas, agradecer ao nosso técnico de áudio e som, Ele não aparece, Soares. não? Ele não aparece, ele é só dos bastidores. Né? E agradecer a todos vocês pela audiência. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, até para que o YouTube entenda, né, que esse conteúdo é relevante e possa chegar a mais pessoas. Valeu, Nilson César. Valeu, gente. Obrigado, hein? E até a próxima. BNC Cash sempre à sua disposição. Como o Pedrinho falou, gente, é muito importante que você ative o sininho, compartilhe, comente. E como você pediu para trazer o Douglas Pinto, A gente trouxe. chama o Douglas, a gente chamou, ele veio. Então, dê suas sugestões, né? E a gente sempre fica à disposição, porque eu acho que isso aqui é uma tribuna livre e democrática para que você possa realmente entender o que aquela figura pública que você acredita está fazendo. Aqui não tem meia verdade, aqui só tem a verdade. Um abraço a todos e até a próxima.